isso daqui, a história, todo o estudo de história, ele vai depender dessa compreensão aqui. Se a gente não entender isso aqui, nós não vamos ensinar direito para as crianças a história, né? Porque isso aqui tem uma implicação terrível em história. Terrível, é nefasto. Vou pegar a companhia, acho que fica mais fácil, né, João? Esse spray aí, se você vai passar, esse quadro não está legal não. Ele está meio fosco, aí está absorvendo a tinta. Porque a primeira coisa que o evolucionismo vai fazer, é claro, né, é relegar o dilúvio ao plano mitológico. Dizer que o dilúvio é uma coisa da mitologia, Gilgamesh, está ligado à religião, e que a religião está subordinada à cultura, então foi a cultura do povo em determinado momento que projetou essa necessidade de explicar a origem da vida, a origem de tudo, então, e aí vai cair na história do dilúvio. Então, o nosso dilema agora é esse aqui: pré-história ou pré-dilúvio. Então, falar um pouquinho da pré-história, para a gente entender bem o perigo que é isso daqui nas escolas para as crianças, né? Então, a pré-história, ela já é uma narrativa que parte do evolucionismo, ela vai partir do ponto de vista evolucionista. Então, vai dizer lá que a vida começa na água, né, aquela forma de vida mais simples vai se tornando mais complexa. Depois vai sair da água, são os anfíbios, meio aquático, meio terrestre. Depois répteis, depois as aves, depois mamíferos, depois o homem. Então, vamos concentrar aqui no homem, né? A pré-história significa, né, antes da história. Antes da história. Para dizer o seguinte, a história aqui, nós temos vamos traduzir como sendo escrita, né? Eles usam esse termo aqui no sentido de escrita. Isso aqui é um truque deles, né? Esse termo aqui, pré-história, isso foi cunhado lá no século XIX, já tem uma influência protestante muito grande. Que os protestantes é que são assim, né? Só vale o que está escrito, né? É só a Sagrada Escritura, né? Então, para eles, história propriamente dita é a partir do registro escrito, ou seja, eles chamam de invenção da escrita. Que não tem sentido, né? Porque você vê as culturas existentes. Exatamente. Que necessariamente não. Aquilo que não pertence a esse momento histórico do surgimento da escrita, eles vão chamar de pré-história, né? A pré-história. E aqui na pré-história é que eles vão jogar uns milhões de anos da evolução. Então aqui, né, milhões de anos. Aqui então vai acontecer um processo de milhões de anos. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque os primeiros registros escritos, eles são os da Mesopotâmia. São os registros lá do povo sumério. Os mesopotâmicos praticavam uma forma de escrita que a gente chama de escrita cuneiforme. Eles faziam na argila, essa argila depois era colocada no forno e ela virava ficava enrijecida como pedra. Então esses registros da Mesopotâmia são os mais antigos. Eles datam mais ou menos de 4.000 anos atrás. Então a história propriamente dita, né? História, surgimento da escrita. É mais ou menos 4.000 anos atrás. 12.000 a.C., mais ou menos. 4.000, 4.500 anos, então não dá para ter uma... Mas vamos colocar aí 4.000 anos antes de Cristo. Antes disso aqui, tudo é pré-história. Tudo é pré-história. Aí vai milhões de anos, né? Esse aqui que é o truque deles.
Então, quando a gente vai estudar história com as crianças na escola, a gente vai dizer assim, não, isso aqui são aquele período, né, das sociedades ágrafas, que foi preciso para o homem, né, evoluir milhões de anos até ele finalmente ter o domínio da escrita. Então a gente divide a pré-história em 3 períodos, né? Chamados períodos da pré-história. Então o primeiro período é período paleolítico. O segundo período, período neolítico. E o terceiro é a Idade dos Metais. São períodos sucessivos. O mais longo é o período paleolítico. Esses dois aqui é o que se chama de Idade da Pedra. Idade da Pedra. Pedra lascada, paleolítico, pedra polida, o neolítico. Então, no período paleolítico, é que eles vão jogar lá esses milhões de anos. Né? É o período que é o primeiro, é o mais antigo. E aqui viviam os homens das cavernas. Viviam os homens das cavernas. Aí eu pergunto para os alunos assim, como é que era o homem das cavernas? Os alunos começam a falar, eles eram peludo, tudo peludo, né? Parecia, era meio macaco, meio homem. Andava com um pedaço de madeira, um tronco de madeira para bater na mulher, arrastava pelo cabelo. Porque eles veem isso no desenho animado, eles veem isso lá na história do quadrinho, né? O Piteco lá da Turma da Mônica, né? Engraçado que o pé de peixe da racha, o cabelo, começa deslizando, faz uma rodinha assim, né? Vai construindo, sabe? Essa ideia falsa. E isso vai enraizando na criança. Mas tem meio da gente conseguir tirar isso da criança. Né? Mas a gente primeiro tem que tirar isso dos professores, né? Se a gente não tirar isso dos professores, não vai continuar reproduzindo. Então aqui não tem dilúvio, aqui não tem pecado original. O homem é só o produto de uma evolução. Né? O homem não tem uma alma para salvar, o homem não tem um compromisso, né? É moral se não for utilitário para o bem da sociedade apenas. Né? O homem não tem uma transcendência, não tem Deus. Né? Deus é uma construção mitológica, né? É uma construção coletiva de uma determinada sociedade, né? É uma manifestação da cultura do povo. Isso é que é Deus, né? Então, cada povo tem seu Deus, os seus deuses e tal, e nós temos que respeitar tudo isso e tal. Então, seguindo isso aqui, essa narrativa aqui. Então, no período paleolítico, surgiram os primeiros ancestrais do homem. Então, o primeiro deles é o Australopithecus. Australopithecus. Australopithecus significa macaco do sul. Origem África. Então aqui vai dizer justamente que a origem do homem então foi na África. A origem do homem foi na África. Então, começa com o Australopiteco. O Australopiteco, ele seria já um produto de uma evolução do primata. Por isso é que eles fazem aquele desenhozinho da árvore, né? A árvore darwinista. Como se a evolução fosse assim, né? Como uma árvore. Que tem a mesma raiz, aqui seriam os primatas. Dos primatas evoluem para os hominídeos. E o outro galho lá vai ser os macacos. Então, tanto os homens quanto os macacos têm a mesma origem. São os primatas que evoluíram. No ramo virou hominídeo, no outro ramo virou macaco. E os hominídeos evoluindo vão virar os homens.
Os hominídeos vão virar os homens nesse processo aí de evolução. Aí os darwinistas, eles vão fazer aquela corrida deles, né, para descobrir as evidências de que o homem veio do macaco, né? Porque aí eles ganham muito dinheiro com isso. Vale tudo, entendeu? Se descobrir um pedaço de osso ali, você vai dizer, não, isso aqui era um ancestral do homem. E aí você vai ganhar notoriedade, vai ser publicado e tal, você vai ganhar dinheiro e tal. Então eles acharam lá os fósseis, né, desse Australopithecus. Aí eles dão um nome, né, Australopithecus, o nome científico, né, para um fóssil que simplesmente era de um macaco extinto. Então todos esses pitecos aí, afora, eles não passavam de macacos, né? Aí o Raul Leguizamon brinca assim, são macacos pitecos, né? Tudo macaco, né? Tudo macaco. Que aí eles vão dizer que aquilo ali era um ancestral do homem. Então lá, o Australopithecus era um macaco pequeno, né? O crânio dele era um negócio assim, entendeu? Dizer que daquilo ali veio um homem. Aí o Australopithecus, mas isso aqui é ensinado na escola com certeza absoluta. Aí o Australopithecus viveu, né, 4,5 milhões de anos. Milhões e milhões. Inclusive, houve uma febre, eu acho que foi no século XIX, de falsificação. Até mas é coisa absurda. Assim, aquele padre que era o chamado espírito do Concílio Vaticano II, né, Teilhard de Chardin, ele era evolucionista e ele falsificou o fóssil, foi chamado homem de Pitdown. Uma falsificação, né? Era um crânio de algum bicho lá que eles pegaram para dizer que era um ancestral do homem. É esse o problema que eu repito da ciência, né? O Teilhard de Chardin, não sei se você sabe, o Teilhard de Chardin, achar que a ciência não mente, né? Ele era, não sei se bisneto, uma coisa mais para trás ainda aí, do Voltaire. Mais uma vez a história cara, né? Teilhard de Chardin, que é o grande nome aí, o grande evolucionista, né? Ele vai levar isso aqui para o campo religioso, para dizer que todos nós somos Cristo também. Todos nós estamos evoluindo para se tornar o Cristo cósmico, né? Muito citado pelo padre Fábio de Mello, o Teilhard de Chardin. Né? O padre Fábio de Mello é um teilhardiano, né? Bom, então 4,5 milhões de anos. Então o Australopithecus, ele era, né, mais macaco do que humano. Por isso que eles não botam nem o nome de Homo aqui, é Australopithecus, macaco do sul. Né? Vivia nas árvores lá, comendo fruta de árvore e tal. Mas aqui que começa então, né, a se intensificar esse processo evolutivo. Aí num determinado momento, aí a lei do uso e desuso, né, vai começar a usar muito a mão e vai desenvolver esse dedo aqui, o dedo polegar. Então isso aqui para eles é o grande salto da evolução humana, é o dedo polegar. Conseguiu desenvolver o dedo polegar, que é a mão do homem. Se você parar para pensar, a mão do homem é uma coisa realmente, né? Mas isso aqui é mais uma prova de que o homem é criatura de Deus, né? Não que o homem veio do macaco. Que a mão do homem é uma perfeição. É graças a essa mão que a gente consegue fazer muita coisa, né? Essa mão também é uma prova de que essa ideia do igualitarismo é ruim, né? Porque é tudo desigual, né? Imagina se fosse todo o mesmo tamanho de dedo, né? Nem tocar um instrumento musical a gente ia poder, né? Então, para eles, o grande salto da evolução é o desenvolvimento do polegar, porque o polegar permite fazer um movimento de pinça, pegar as coisas assim, né? Então, aí, nós vemos um salto na evolução para o Homo habilis. O Homo habilis, então, é chamado Homo, aí sim, é o primeiro gênero humano, né? Aqui já tem algo de humano, porque ele já consegue, né, utilizar suas mãos, por isso chama Homo habilis, homem habilidoso. Aqui ele já consegue produzir ferramentas de pedra. Então vocês já viram lá, né, o quadro evolucionista, né, que vai mostrando lá o macaquinho aqui, que vai se desenvolvendo, então até terminar lá no homem. Né? Vocês já viram esse quadro da evolução, né? Acho que todas as escolas têm esse negócio ali, né? Então vai produzindo ferramentas de pedra.
E aí o Homo habilis, que era carniceiro, que se alimentava, né, já se alimentava de carne, aqui já não se alimenta mais dos produtos só, de raiz, como o Australopiteco, mas ele se alimenta de carne já, e o alimento de carne vai fazer o homem dar um outro salto na evolução, que as proteínas da carne estavam desenvolvendo o cérebro, né? É por isso que a gente faz aquele desenho lá do cérebro também, da cabeça, do crânio, né, que vai mudando de formato, né? Aquela cabecinha do Australopiteco vai se desenvolvendo a partir do momento que passa a comer carne. Passa a comer carne porque vai conseguir, né, cortar com as ferramentas que produz pedra lascada e pedra, vai conseguir cortar aquela carne, aqueles restos de carne que algum animal, predador, né, deixou ali, e eles vão começando a comer carne. Né? São carniceiros. Mandíbula bem forte? A mandíbula bem forte, aqueles dentão para rasgar a carne, né? Porque para eles, né, ter dente grande é para isso, é para rasgar a carne, né? Um processo da evolução também. E aí vai dar um outro salto para o Homo erectus. Então o Homo erectus vai conseguir dominar o fogo. Aí não sei se você já viu um filme chamado A Guerra do Fogo, um filme evolucionista, né? E aí vai mostrando isso daí, né? Esse processo de evolução. Então tem uma tribo lá de Homo erectus, né? Engraçado que nesse filme, né, A Guerra do Fogo, são várias tribos que convivem em graus evolutivos diferentes. Tem uns que são mais avançados, outros são muito mais atrasados, né? E aí eles não sabem fazer fogo. Eles têm fogo, mas não podem deixar o fogo apagar. Aí tem que ficar mantendo o fogo aceso o tempo todo. Aí uma tribo invasor invade lá, rouba o fogo deles, naquela briga lá com eles, o fogo apaga. Aí eles ficam sem ter fogo, e aí dá três deles... É um pastelão, né? É um pastelão, mas é passado para as crianças da escola. E outra coisa, é extremamente imoral. Extremamente imoral. Um caso de um professor que eu conheci, que passou esse filme para criança de 5ª série, os pais denunciaram a polícia, deu polícia... Com toda a razão. Com toda a razão, porque o filme realmente tem imoralidade. Terrível isso aqui é terrível. Então o Homo erectus aprendeu a fazer o fogo, né? Aprendeu a dominar o fogo. Aprendendo a dominar o fogo. Aí o Homo erectus, então, ele vai ter aquela característica, né? Porque ele vai desenvolver o pé, aqui desenvolveu a mão, né? Desenvolve o pé. Porque para andar a longas distâncias é só o pé humano. O pé humano é outro sinal, né, da obra de Deus, que é o ser humano. Né? E porque que nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, a mão é uma prova disso e o pé também, o pé do homem também. É o pé do homem que permite o homem caminhar a longa distância. Então aqui eles vão explicar que foi um processo evolutivo e graças a esse formato anatômico do pé humano que se desenvolve aqui com o Homo erectus, o homem consegue andar assim, de forma erecta, sem precisar mais ficar, né, usando as mãos para se locomover. O homem passa a andar assim, né, com os dois pés e consegue se mover longa distância. Daí porque que ele vai se espalhando pelo mundo. Tudo é período paleolítico aqui, né? Tudo é período paleolítico. E aí vai chegar finalmente no Homo neanderthalensis. Esse Homo neanderthalensis, para eles foi a grande descoberta, né? A grande descoberta foi isso daqui. Porque é o mais parecido com o homem. Os outros, né, é tudo macaco piteco mesmo. É tudo macaco. Porque dentro disso aqui, o Homo habilis, o Homo erectus, tem uma escala de vários outros homos. Entendeu? Cada arqueólogo aí descobre um diferente. Né? Mas quando chega aqui no Homo neanderthalensis, fala que aqui é a prova da evolução do homem, é o Homo neanderthalensis. Né? Homo neanderthalensis. Esse foi descoberto isso aqui lá naquela região da Alemanha lá, chamada região de Neander, nas montanhas lá. Saiu da África, foi para lá, para a Europa, né? E aí aqui prova então a evolução do homem, porque isso aqui não tem como dizer que era de algum macaco. Isso aqui era humano, isso aqui. Mas é diferente
do crânio humano, né, da ossada humana. O que acontece? Já está provado desde os anos 60 que o Homo neanderthalensis, o famoso homem de Neandertal, era simplesmente um homem. Feio, mais ou menos. Era simplesmente um homem e eram pessoas que tinham alguma deficiência óssea, né? Eles tinham lá artrite, tinham raquitismo, né? Então tinha uma deficiência óssea, simplesmente isso. Os ossos não se desenvolveram bem, entendeu? É mais ou menos como se pegasse uma pessoa dessa que tem uma deficiência física, né? Um anão, e depois encontrasse lá daqui a 200 anos o osso dele e falar, tá aí, esse aqui era um hominídeo também, né? Síndrome de Down. Então esse aqui simplesmente era um homem. Aí aqui, mas aqui vamos dizer assim, esse aqui viveu 150 mil anos. 150 mil anos. Esse daqui que vai vir, né? A nossa espécie, que é o Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. É muito malabarismo, né? É muito malabarismo, porque vai dizer que aqui é Homo sapiens sapiens, porque para diferenciar do Neanderthalensis, porque para eles o Neanderthalensis também era sapiens já, né? Mas claro, era um homem como outro qualquer, né? Só tinha deficiência óssea. Então aqui teve um salto de 150 mil anos para 100 mil anos, quando surgiu o primeiro Homo sapiens, né? 100 mil anos. Mas eles ficam procurando aqui, porque do Homo neanderthalensis para o Homo sapiens sapiens, o salto, em pouco tempo, 50 mil anos, mas o salto é muito grande de capacidade, né, de raciocínio. Então por isso que eles dizem que entre esse daqui e o Homo sapiens tem que ter tido um outro, que eles chamam de elo perdido. Como se fosse uma corrente, né? E aí tem uma partezinha da corrente que está faltando aqui para poder fechar o evolucionismo, que é o chamado elo perdido. Eles vão dizer que tem aqui entre o Homo neanderthalensis e o sapiens, tem um outro aqui, né, que é o elo perdido, o famoso elo perdido. Eles jogaram uma diferença muito grande, depois fizeram. Então esse negócio dos achados, né, arqueológicos, dos fósseis, né, não é o bastante para explicar essa coisa de que o homem veio do macaco de alguma maneira, né? Então quando isso vai caindo por terra, aí eles vão partindo para outras explicações. Eles vão dizer, não, a questão é a questão do comportamento. Então esse aqui é o ponto fundamental, né, da teoria da evolução, é dizer que o homem, de alguma forma, o homem e o macaco possui um antepassado comum, porque o comportamento do macaco e do homem são parecidos. Existem semelhanças, né, entre o homem e o macaco. Aí eu vejo com os alunos, né, é verdade, tem semelhança mesmo. O homem tem 2 olhos, o macaco também tem. O homem tem um nariz, o macaco também tem. O homem tem boca, o macaco também tem. O homem tem braços, o macaco também tem braços. O homem tem pernas. Muito bem, eles são semelhantes, mas acontece que tem um monte de animal também que é assim. O padre João Maria uma vez pegou Ofensa para todo mundo dizer uma coisa dessa. Sim. Porque é a mesma coisa que dizer que o que diz o Talmud lá, né? Que o homem ele simplesmente tem uma alma animal, acabou. Duvido que os hebreus, né? Nós somos igual às bestas, né? Nós somos igual às bestas, entendeu? Eu duvido que os hebreus digam isso deles mesmos. Mas o cristão não. O cristão Agora fazer o cristão acreditar que ele e a besta são a mesma coisa, né? Aí precisa de todo esse malabarismo aqui, porque tudo isso aqui, Valmir, é para isso. É para fazer as pessoas acreditar que ela e uma besta são a mesma coisa, entendeu? E que é por isso que hoje em dia as pessoas dão tanto valor para os animais e tão pouco valor para as pessoas. Né? Eles compraram essa ideia. Completamente tratam um cachorro como se o cachorro fosse um ser humano. Né? E aí mostra que você tem muito mais. Tem mais piedade de um animal do que do ser humano. É a ponto de preservar o ovo da tartaruga e incentivar o aborto. Entendeu? Fazer leis que proíbem, né, cortar uma árvore e fazer leis que permitem o aborto. Entendeu? Então tudo isso aí é uma consequência dessa maluquice aqui, que reduziu o homem a uma besta. A aberração ela acontece, né? É justamente o contrário. Ele transforma a vida em uma coisa totalmente. Para você ver como isso demonstra para nós aquilo que eu falei no começo, que
A religião vem primeiro, e depois é que vem a cultura. Esse tipo de antropofagia, né? Isso daí é um aspecto cultural derivado de um pensamento religioso, uma crença religiosa. Por isso que chama antropofagia, né? Não é canibalismo, pura e simplesmente, né? Eles não comiam lá os outros lá porque estavam com fome e tal. Não, era um ritual religioso. É um ritual, né? E um ritual de sacrifício. Né? Porque para eles, né, comer a carne do inimigo simbolizava que as virtudes do inimigo passariam para eles. Eles não comiam qualquer um também. Bom, então chegamos no Homo sapiens. Aí vai acontecer o pecado original. O pecado original acontece no período neolítico. Qual é o pecado original que acontece no período neolítico? A invenção da propriedade privada. Esse aqui é o pecado original. Né? Então vamos entender aqui. Durante esse período aqui, paleolítico, acontece todo o processo de evolução do homem. Né? Evolução do homem. Características desse período aí. Nomadismo. Aqui não tem propriedade privada. Os homens não eram donos de nada. Eles estavam sempre ali, se deslocando de um lugar para o outro, procurando a melhor maneira para viver, para sobreviver, fugindo do processo de seleção natural. Por isso que o homem vai adquirindo novas características, né, para ele conseguir se adaptar. Então o homem não constrói moradia, o homem não constrói vila, povoado, nada. O homem é nômade. Nômade sempre se deslocando de um lugar para outro. Então, onde é que eles moravam? Eles se refugiavam nas cavernas. Então a vida nas cavernas. A vida nas cavernas. Praticava agricultura, não tem propriedade privada, né? A vida aqui é uma vida comunal, né? Tudo é de todos. Por isso é que os comunistas vão dizer que esse aqui é o modelo de vida ideal, que é o chamado comunismo primitivo. Professor, vou ter que sair do O chamado comunismo primitivo, vida nas cavernas, subsistência, caça, pesca, coleta. Isso aqui só para dizer isso, né? Que ninguém era dono de nada, não tem propriedade privada, né? Todos usavam a natureza de acordo com suas necessidades, né? É por isso que esse pessoal da teologia da libertação, eles têm por inspiração a vida indigenista. Para eles, o modelo de vida ideal é o modelo de vida dos índios. Está aí o sínodo da Amazônia e a Pachamama, né? A ideia da Pachamama aí, para dizer que o modo de vida ideal para o ser humano é voltar a viver como viviam os índios. É o modo de vida tribal, indigenista, porque aqui não tem a propriedade privada. O ser humano aqui, ele tinha uma pureza, aquela pureza primordial, né? E que o homem vivia na natureza em estado puro. É por isso que o Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer que o primeiro pecado do homem foi a invenção da propriedade privada. Por isso que eles chamam o pecado original acontece quando inventa a propriedade privada. Aí ele escreve lá: se os homens tivessem entendido o perigo que foi aquele primeiro homem que inventou a cerca, se eles tivessem entendido isso e matado esse homem que inventou a cerca, quantos problemas teria evitado para a humanidade? Que para eles toda a propriedade privada é um roubo, né? Então o pecado original começa aí, quando o homem inventa a propriedade privada e diz assim: isso aqui é meu. Antes era o nosso. Tudo é nosso. Então agora isso aqui é meu. É a minha propriedade privada. Entendeu? Esse conceito aí vai se estendendo. Por exemplo, o conceito de família também. A família também é um conceito baseado na propriedade privada, segundo eles. Porque é o momento em que o macho diz para a fêmea: esta é minha.
Quando antes era tudo é nosso. Então a família era poligâmica, né? Não existia marido e mulher, a família era poligâmica. Para eles isso que é certo, é viver poligamicamente, né? E que o homem dizia assim, esta aqui é minha esposa, é uma consequência do primeiro pecado, que é a propriedade privada, e dizer que isto aqui é meu. Entendeu? E em função disso que vai surgir o Estado. O Estado vai ser construído por meia dúzia de espertalhões que tomaram a propriedade das coisas e, para justificar o seu poder, eles vão estabelecer as leis para dizer que isso aqui é meu, eu sou soberano, eu que mando aqui. E aí, para justificar isso, é que eles vão inventar a religião. Vão dizer que então a religião seria simplesmente, né, um artifício para manter as pessoas ali sob o domínio desses proprietários de terra que criaram a propriedade privada e criaram as leis e criaram o Estado. E isso acontece no período neolítico. É por isso que eles ensinam isso para as crianças assim, entendeu? Esses períodos paleolítico, neolítico e tal. Exatamente, vai condicionando a criança, né, a essa ideia do coletivismo primitivo, do período paleolítico, né? Nós vamos ver que é tudo o contrário. A realidade histórica. E é fundamental que a gente conheça, porque, por exemplo, essa visão, como o senhor está destrinchando ali, de tudo como foi esquematizado para realmente retirar o reinado social de Nosso Senhor, para levar tudo como se viesse do nada, como se o homem se fosse assim. Acho que é uma coisa como se projetasse, como se fosse uma conquista do homem ser homem. Ele, por si mesmo, por seu esforço, ele conseguiu chegar a ser o homem que ele é hoje e vai conseguir chegar a ser um Deus. Ser um Deus. É. O objetivo deles é isso, né? É o homem-Deus. Né? Então, se a gente entender isso daí, a gente consegue ter um bom ponto de partida. Né? E toda a história da humanidade, ela vai estar dependendo desse dilema aqui. Ou o evolucionismo ou o criacionismo. Né? Vai chamar. Eu estou vendo o senhor. Ele fala que tem que ter mais fé, né, para acreditar nisso daqui do que para acreditar em Deus. Né? É mais fácil acreditar em Deus do que ficar acreditando nisso aqui. Né? Um monte de baboseiro. Tá bom, entendeu? Bom, aí deu para entender então aqui o. Então vamos seguir agora a questão da história, né? Aí eu falava na aula passada que nós temos esse primeiro problema em história, que é com relação à chamada pré-história. A ideia de pré-história, ela vai seguir exatamente esse modelo evolucionista. Então, quando fala em pré-história, eles vão se referir a um período, né, anterior à escrita. Então, pré-história, né, basicamente significa isso, né, antes da escrita, né. Para dizer que história propriamente dita é a partir do momento do surgimento da escrita. O surgimento da escrita mais por volta de mais ou menos 4.500, 5.000 a.C., né, 2.500 a.C., 4.500 anos para trás. Então eles vão dizer que antes desse período aconteceu todo o processo de evolução do homem. Então eles dividem a pré-história basicamente em três partes, né? O período paleolítico, o período neolítico e a chamada Idade dos Metais. Essas duas aqui chamadas de Idade da Pedra. Então a Idade da Pedra, primeira parte dela, que chama Paleolítico, que quer dizer pedra lascada, né? Houve aí o processo todo de evolução do homem, desde aquele primata, né? E aí vai vendo aquela evolução gradativa do homem, primeiro o Australopithecus, depois do Australopiteco o Homo habilis, depois o Homo
erectus, depois o Homo de Neandertal e finalmente o Homo sapiens, né, que é a nossa espécie. Tudo isso aqui é ensinado para as crianças lá. Então é a época das cavernas. Aí eles vão fazendo, né, a classificação do modo de vida no período paleolítico. Né, professora? A professora sabe disso, porque é isso que a gente vê no livro didático. Né? Aí está lá o homem das cavernas, sempre representado como uma espécie de meio homem, meio macaco. Né? E depois assim, eles eram caçadores, né? Eles eram coletores, eles eram nômades, isso para dizer, né, que era o comunismo primitivo, né, comunismo primitivo, período paleolítico. E então nesse período aí eles saem da África, então começou tudo na África, né, começou tudo na África e depois eles vão se espalhando, conforme vai evoluindo eles vão conseguindo caminhar e vão, né, se deslocando a longas distâncias e tal, e vão povoando todo o planeta. E aí vem o período seguinte, que é o chamado período neolítico. Tá? No período neolítico acontece o pecado original, a invenção da propriedade privada, a partir daquilo que eles chamam de revolução agrícola. Então eles falam que é a primeira revolução da história, né? A revolução agrícola. Então aqui o homem aprendeu a plantar, se fixou, sedentarismo e tal. Só que daqui, do período paleolítico para cá, passaram cerca de 5 milhões de anos. 4,5 milhões, 5 milhões de anos. E aí aqui o homem aprendeu a plantar, aprendeu. Então você vai vendo o seguinte, né? É uma visão evolucionista de história, tanto do ponto de vista biológico, que o homem vai deixando de ser macaco, vai passando a ser homem, né? Quanto também do ponto de vista de produção, do ponto de vista, né, econômico, né? Porque aqui ele vai evoluindo, vai desenvolvendo ferramentas, né, e vai construindo habitações, tecnologias e tal, vai dominando o meio ambiente, o período neolítico, que vai culminar com a idade dos metais, né? Então aqui a essência aqui está na propriedade privada. Aqui que vai começar a acontecer as diferenças sociais, as relações de poderes, né? E finalmente chega na idade dos metais, que é a tecnologia mais avançada. O que nós temos que fazer com isso daqui? Nós temos que pegar e jogar no lixo, entendeu? Nós temos que estudar a história como história entendeu? O que eu proponho aqui, antes da gente estudar pré-história, vamos falar do pré-dilúvio, né? Vamos estudar a era pré-diluviana. Quanto tempo durou desde Adão até Noé? Mais ou menos 2.000 anos. Não tem nada de 4 milhões de anos, 5 milhões de anos. Mais ou menos 2.000 anos. Como é que a gente sabe disso? A própria Bíblia está nos dizendo. Adão era vivo ainda quando existia o avô de Noé. Entendeu? Então, de Adão, ele naquela época vivia-se muito, tá, gente? Se não durou mais, né? Porque dizem que a figura de Melquisedeque talvez tenha sido o próprio Adão, né? É uma coisa importante da gente pensar nisso daí, né? Naquela época pré-diluviana, os homens viviam muitíssimo mais do que hoje. 900 anos, 800 anos de idade, né? Foi depois do dilúvio que fez essa redução para no máximo 120 anos. Exatamente. Inclusive Tubal-Caim, que foi que inaugurou a idade dos metais, ele era bisneto de Caim, ele está muito eu tenho próximo. aqui uma escalazinha aqui, né, para a gente ver. Aqui tem uma escalazinha aqui para a gente ver. Então nós começamos com, né, Adão, Eva, né, e nós vamos ter lá o Caim e Abel, né? Então, a gente sabe que Caim matou Abel, então Caim foi o primeiro assassino da história, né? O primeiro assassino foi Caim. Depois, né, Adão vai ter outro filho, Sete, né? Então é Sete que vai conservar a verdadeira religião, né? Porque uma das questões da religião é a falta de estudo. Por isso que é muito importante a gente estudar. E isso eu sempre insisto muito nisso daí, né? Porque nós temos na nossa inteligência uma ferida muito profunda. O pecado original provocou essa ferida na nossa inteligência, né? Que é a ferida da ignorância. E ignorância, muitas vezes, né,
logicamente, ela tem que ser combatida, a ignorância tem que ser combatida, né? Se a gente ignora as coisas, a gente precisa combater essa ignorância conhecendo e aprendendo as coisas. Agora, se a gente toma a ignorância como um princípio, né, de certeza, aí a gente age de forma maliciosa já. Você é ignorante e não reconhece sua ignorância, né? E você acha que sabe, entendeu? Então, dá uma certa malícia nisso. Então a gente precisa entender, estudar as coisas, porque justamente a fonte da heresia está na ignorância, né? E a fonte do paganismo toda na ignorância. É evidente que Adão, ele, né, tinha ciência infusa e ele passou para a sua descendência tudo aquilo que ele conhecia. E, inclusive, né, aquilo que ele possuía ainda, porque quando aconteceu o pecado original, Adão perdeu duas coisas, né? Ele perdeu aquela capacidade de entender as coisas sobrenaturais que ele tinha e ele perdeu. Agora ele só vai ter pela fé, né? E a compreensão que ele tinha do mundo natural ele perdeu também parte. Então ele conservou alguma coisa, mas boa parte ele perdeu. Mas aquilo que ele sabia pela fé ele vai transmitir para a sua descendência, né? Olha o problema de Caim e de Abel. Abel era dedicado a entender essas coisas. O Caim não estava nem aí para isso, entendeu? O Caim achava que essas coisas não tinham a menor importância, né? Essa questão de religião, para que estudar isso, né? E aí, né, vai caindo na heresia, vai caindo no erro. Né? Por isso que a descendência de Caim vai sempre, né, caindo nesses erros aí. Tanto que a descendência de Caim ela é a que mais investe em questões naturais, construir cidade, música, essas coisas. O construtor de cidade primeiro foi justamente Caim. Daí a gente pode partir dessa ideia, né, de que como é que essa narrativa, né, evolucionista, ela é totalmente falsa. Porque aqui o homem veio da caverna e da caverna vai evoluindo para a cidade. Na realidade é o contrário. É o homem que foi construir cidade já. É depois que ele vai para a caverna, né? Porque o que vai levar o homem para a caverna é o barbarismo, né? Que vai ser o afastamento das verdades de Deus. Entendeu? Por isso que a religião ela é o princípio fundamental, né? Porque a religião é o que nos une a Deus e é o que nos faz conhecedores do ser que é Deus, né? Quando a gente se afasta disso, é evidentemente que o resultado vai ser uma cultura ruim, né? Quanto pior a religião, quanto mais falsa a religião, pior a cultura. Por isso que a gente pode dizer, no catolicismo não há racismo, mas a gente não pode cair no relativismo cultural. São coisas diferentes, né? Existe cultura que é superior, né? Não é raça superior, cultura superior. Então, é claro que a cultura ocidental cristã, né, a civilização cristã é muito superior a todas as outras. Por quê? Porque ela tem um fundamento na verdade da fé, né? E quanto mais afastado disso, vai decaindo o homem, né? Então, o padre Leonel Franca diz assim, né, o homem ou ele se volta para as coisas superiores ou ele vai se voltar para as coisas inferiores. Não tem saída, né? Ou a gente olha para o céu para buscar as coisas que são superiores ou a gente vai olhar para baixo para buscar as coisas que são mais animais em nós. Então essa que é a origem do homem das cavernas, entendeu? O que o homem das cavernas faz? Ele faz, em vez de ele fazer esse movimento para cima, para se elevar, ele vai fazer o movimento para baixo. E aí ele vai decaindo, e quanto mais isolado, o grau, né, de barbarismo vai se aprofundando mais, até chegar no canibalismo, que era o que existia aqui, entre os nativos aqui, né? Então, a coisa já tinha descido a tal ponto, né? Não é porque eles eram maus, né? Tanto que quando eles tiveram conhecimento da verdade, muitos foram se convertendo muito rapidamente. Mas é porque aquele modo de vida que eles estavam vivendo já, né, há várias gerações, estava impregnado, né, desses erros maliciosos e tal. São as fraquezas da nossa própria natureza, né? Então, o Caim foi o primeiro construtor de cidades, edificou uma cidade. Depois de Caim veio Lameque, né, que é o sétimo, depois de Adão. E também outro, né, que vai cometer o pecado da bigamia, né, é a origem da poligamia. É o Lameque, também é assassino também, mas era pai de Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Então aqui a gente vê uma coisa interessante, né, o Jabal, criador de gado, morador de tendas, quer dizer, agropecuário. Então, não tem nada a ver com
Então, já naquela época, já dominava a agricultura, as técnicas de agricultura, de pastoreio, criação de gado. E é interessante o cara de pau, né? Os historiadores dizem assim, nossa, surpresa, encontrando cidades na Não, é por isso que agropecuária, né? a questão, né, norte para nós aqui é o dilúvio, entendeu? Porque o evolucionismo vai negar o dilúvio. Porque, lógico, que se aceita o dilúvio, destrói toda a teoria deles. Vou dar aula sobre Mesopotâmia, fica até rindo, porque eles tinham técnicas avançadas para construir a Você pensa bem, se faz sentido. Começou na África, né? E da África se espalhou pelo mundo. Então por que as primeiras cidades não foram na África? Por que foram na Mesopotâmia? Né? O Egito, então o Egito importou tudo da Mesopotâmia. Né? Foi a descendência de Cã lá, né? No Egito. Aí você vai ter o Jabal, criador de gado, o Jubal, que era músico, né? Produzia lá os seus instrumentos musicais. Faz um instrumento musical, tem que ter, não pode ser qualquer um fazer não. E o Tubal-Caim, que era metalúrgico, fabricava coisas de metal, né? Então não tem nada a ver com esse negócio aqui das metais e tal. Essa relação aqui a gente pode até usar, mas num sentido para marcar tempo, né? A gente não pode dizer que são períodos históricos sucessivos, mas a gente pode dizer, né, no sentido de tempo histórico, ou no sentido de que isso aqui são modos de vida, né? São modos de vida. Quando o Cabral chegou aqui, né, 1500, os nativos do Brasil estavam no Paleolítico. Estava na Idade da Pedra. Eles viviam aqui no Paleolítico. Aí o Cabral pegou a máquina do tempo e viu. 4 milhões de anos atrás, chegou aqui, nossa, aqui eu viajei no tempo, esse pessoal aqui está. Não, o que havia aí era uma diferença, né, de modo de vida. Né? Então esses chamados períodos da pré-história, na verdade, são modos de vida. Só por isso concomitantes, não são períodos sucessivos, são concomitantes. Você vai ver, povos que fabricavam metal, outros ainda estavam na Idade da Pedra. São modos de vida. Os relatos das primeiras cartas de Jesus, tudo isso aqui eles ensinam para as crianças na escola, gente. Entendeu? Isso. E se a gente não ficar esperto com isso daqui, a gente reproduz isso aqui. Porque você fala, não, isso aqui eu não vou ensinar para as crianças. Mas lá na frente você vai estar ensinando lá a história moderna, então você vai acabar caindo nisso aqui também. Porque uma coisa que começa errada no princípio, ela vai errada até o fim. E vai somando os erros, entendeu? Então a gente tem que cortar isso aqui de cara, né? E começar a fazer a narrativa histórica da maneira correta. Antigamente, ninguém questionava essas coisas, gente. Né? Foi preciso vir a Revolução Francesa, o Iluminismo, a Revolução Francesa, para começar isso daí. Você pega o livro do Flávio Joséfo, lá a Antiguidade Judaica, lá, que ele fala da história dos hebreus, o livro é do ano 70, por aí, depois de Cristo, entendeu? 2000 anos atrás, o livro do Joséfo. E ele vai citar historiadores da Mesopotâmia que falavam que viram a Arca de Noé lá no Monte Ararat, entendeu? Os caras foram lá e viram. Todo mundo sabia que ali estava a Arca de Noé no Monte Ararat. E está lá ainda. Está lá os vestígios dela, está lá. A marca dela no tá monte é perfeita. Tá lá, perfeita a marca dela. Encontrou um pedaço de metal lá. Então, na Arca de Noé já tinha metal, entendeu? Os caras fizeram, né, o parafuso lá da Arca de Noé. Quer dizer, os caras sabiam todas essas coisas. Por que sabiam, né? Ó, você pensa bem, né? A gente vive 120 anos, né, Lázaro? 120 anos, né, você faz lá uma faculdade e tal. Quer dizer, você com 40 anos de idade, você já sabe uma porção de coisa, entendeu? Imagina se você vivesse 600, 700 anos. Tanto de coisa que você sabe. Ainda tinha ciência infusa, né? A máquina de Anticítera, era Adão. Que era grega, você já ouviu falar dela? Qual? Tô A máquina passando de na geração Anticítera. dele, né? Já ouviu falar dela? Não. Ela foi a máquina de Anticítera. Ela foi encontrada ali perto da Grécia e estava toda corroída lá no fundo do mar. Os caras resgataram, dataram ela de 2.500 anos atrás e começaram a pesquisar como é que aquilo funcionava, porque estava muito avançado naquela época. E aí, ano passado, se não me engano, ou foi em 2019, descobriram que ela era uma máquina de previsão de eclipses e certas previsões astronômicas. Eram dois relógios assim que giravam lá, que é uma manivelazinha, e os caras conseguiam fazer a previsão de eclipse com aquilo ali.
Não é uma coisa fácil você fazer uma previsão de eclipse. Não é fácil. E a matéria foi feita. Eles até consideraram ela então o primeiro computador. Esse negócio do evolucionismo é irracional. Antes do É irracional. Deus, Pascal. Não dá. Por exemplo, né, em 2002, 2003, né, eles descobriram lá na Turquia, lá perto do Monte Ararat, né, o que eles chamam de Göbekli Tepe. Depois vocês podem pesquisar aí. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Porque nessa teoria evolucionista, né, a revolução agrícola, como eles chamam de revolução agrícola, né, ela acontece mais ou menos, né, no mesmo período em que eles vão desenvolver as cidades e a escrita, mais ou menos 4.500 anos, né, na Mesopotâmia. As primeiras fontes escritas são da Mesopotâmia, lá dos Sumérios. Então eles colocam isso aí mais ou menos 4.500 anos, aqui o início do Paleolítico, 4.500. Né? Aí lá na Turquia, lá, o sujeito lá estava cavando lá e encontrou um bloco de pedra. Quanto mais ele cavava, maior era o bloco de pedra. E cavava, e falou, não consigo. Eu vou chamar uma equipe aqui para ver, né? Porque isso aqui deve ser uma coisa grande. Aí foi a equipe lá e foram escavando para descobrir a coisa toda, né? Então o que era aquilo ali? Era e continuou descobrindo mais coisa lá, né? Então são vários blocos de pedra em forma de T, assim, né? Estão fazendo um círculo, né? Aí nessas pedras tem vários relevos, né, esculpidos de vários tipos de animais que nem existem naquela região, né? E aí chegaram à conclusão e falaram, não, isso aqui era um centro religioso, entendeu? Isso aqui é um centro religioso, isso aqui era um lugar que eles faziam um culto, né? Aí foram fazer a datação da coisa toda, não, isso aqui tem 10 mil anos, mas 10 mil anos? Mas pera lá, olha que o período neolítico aqui é a Revolução Agrícola, e os homens deixaram de ser caçadores há 4.500 anos. Como é que esses homens que viveram há 10 mil anos foram capazes de fazer uma coisa dessa se eles eram só caçadores e coletores, viviam em caverna? Para fazer uma coisa dessa, tem que ter tecnologia, né? Não é um homem da caverna que vai fazer uma coisa dessa daí. Precisa ter organização de trabalho, né? Precisa ter tecnologia, precisa ter ferramenta desenvolvida para cortar a pedra assim, entendeu? Isso aqui não é pedra lascada. Isso não é pedra lascada. Aí eles abafaram o caso, entendeu? Deixa o Göbekli Tepe para lá. Isso aqui contradiz completamente a teoria evolucionista dele, né? Então, provavelmente, o Göbekli Tepe foi um centro, né, cerimonial construído logo depois que Noé desceu, né, do Ararat ali. E ali foram se fixando e tal, e aí fizeram, porque diz a Sagrada Escritura que a primeira coisa que Noé faz é um altar, né, para oferecer a Deus sacrifício. Então, para mostrar, né, como é que a ideia de religião ela é muito anterior a esse processo, né, evolucionista. Então, eu tenho as... Bom, na última aula nós paramos na questão da arca, né, do dilúvio. Até aí a gente segue, né, a Sagrada Escritura e também isso também está presente na obra do Joséfo, né, de Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas ou a História dos Hebreus. Então ele vai fornecer alguns dados também bem interessantes, né, sobre essa questão do reinício, né, após o dilúvio, com a descendência de Noé. Então, naquela aula eu tinha passado aqui os filhos de Noé e os povos que se originaram a partir da descendência de Noé. Então, retomando aquele raciocínio, né? Então, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Sem teve como filhos Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Cada um deles vai dar origem a uma nação. Então, Elão, a Pérsia, atualmente o Irã, Assur, a Síria, né? Mesopotâmia, Arfaxade, caldeus também, Mesopotâmia. Daqui dos caldeus que virá Abraão depois. Lude, a Lídia, aqui foi que eu fiz confusão, viu? Então aqui era Lídia, Arã, Síria, Carameus.
e de Cã virá Cush, Mizraim, Put e Canaã. Cush vai dar origem à Etiópia, né, à África, Sudão, Mizraim ao Egito, também na África, Put, Líbia e Canaã, os cananeus. Alguns atribuem também a origem aqui dos filisteus, também como da descendência de Cã. Depois nós temos Jafé. Hoje nós vamos falar mais sobre Jafé. Então Jafé é Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então Gomer dá origem aos Gômeros, aos Gálatas, Magog aos Citas, Madai aos Medos, Javã, Grécia, a Jônia, da onde vai vir a filosofia, Tubal, os Íberos, atualmente Espanha, Portugal, Meseque, Capadócia, Tiras, os Trácios. Então é muito interessante porque depois a gente acompanha a Sagrada Escritura, ela vai dando toda a genealogia. Então você pode ver toda a cronologia de tempo ali pela genealogia. Isso é tudo muito preciso, né? Na Sagrada Escritura também dá toda a genealogia também desde a criação de Adão até o dilúvio. Então, por exemplo, o Joséfo, ele diz que na época de Moisés se dizia que sabia assim o dia do dilúvio, dia 27 do segundo mês do ano de 2256. Então, desde Adão, a criação de Adão, até o dilúvio, 2256 anos passaram. E depois Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, e Noé morreu com 950 anos. Então ele viveu mais, mais 350 anos depois do dilúvio. Então depois, nas outras aulas, a gente pode pegar também e fazer também toda essa... Porque a Sagrada Escritura daí também, o José também dá toda essa genealogia, da descendência de Noé. Então quem era filho de quem aqui e tal, até chegar em Abraão. E depois também a genealogia de Abraão, Então é muito interessante, porque aí você vai fazendo a contagem do tempo ali, você vai verificando como é que as coisas vão se encaixando. Então a Sagrada Escritura é de fato um livro, um registro histórico, muito, muito preciso. Então algumas informações aqui do Flávio José com relação a essa questão da Torre de Babel. A gente vai avançando até a Torre de Babel, e depois da Torre de Babel que vai haver essa dispersão da humanidade e a formação desses povos todos aí. Então o Flávio Joséfo diz que Deus quis que logo após o dilúvio a descendência de Noé se tivesse dispersado pelo mundo. Então era da vontade de Deus que eles tivessem se espalhado justamente para repovoar a terra. Aí nós já estamos falando dessa configuração geográfica que existe, continentes, e até antes do dilúvio a gente pode pensar que era um continente só, chamada Pangeia, alguns autores dizem, mas a partir daqui já está essa configuração. Então Deus queria que eles se dispersassem, e daí eles vão começar a ter uma certa desconfiança de Deus. Essa desconfiança de Deus o José atribui ao Nimrod, que era da descendência de Cã. Até aqui eles viviam todos juntos. Eles vão sair dali, daquela região ali da Ásia Central, Monte Ararat, vão descendo pelo rio, o Tigre e o Eufrates, e vão se estabelecer ao sul da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia. E ali a humanidade vai ficar toda em bloco ali. Aquela humanidade, a Sagrada Escritura diz que naquela ocasião já tinha, a descendência de Noé já tinha se aumentado bastante. Então o José atribui ao Nimrod essa desconfiança com relação a Deus, e ele insuflou isso nos outros, dizendo que era o plano de Deus para exterminar a humanidade, e que, portanto, eles não deveriam se separar, eles deveriam ficar juntos. Deus queria justamente que eles se separassem para poder exterminar a humanidade de vez.
Então, essa figura do Nimrod, na Sagrada Escritura não diz exatamente dessa maneira, né? mas o José atribui ao Nimrod a construção da torre. Então, o Nimrod diz assim, façamos uma torre, né? Que se Deus quiser destruir novamente a humanidade por meio de um dilúvio, a gente vai ter onde se refugiar. Também o Monsieur Gourmet, também no Catecismo da Perseverança, ele também dá essa explicação também para a construção da Torre de Babel. Quer dizer, uma revolta contra Deus, né? E uma desconfiança de Deus. Essa vai ser a razão principal, né? Pela qual Deus vai punir a humanidade de novo. Mas isso também é um símbolo, né? Que significa alguma coisa para nós, que é justamente, né, o mesmo pecado que a humanidade vem cometendo desde o princípio, quando se afasta do Deus verdadeiro. Então você veja que a Sagrada Escritura diz que a descendência, né, de Sete, filho de Adão, e a descendência de Caim, né, dá origem a dois tipos de humanidade, né, os filhos de Deus e os filhos dos homens. A Sagrada Escritura trata dessa maneira, né? Então os filhos de Deus são justamente aqueles que têm o amor a Deus acima de tudo, né? Santo Agostinho dizia a cidade de Deus. E os filhos dos homens é aquele que tem o amor a si mesmo acima de Deus. Então isso aí seria a cidade dos homens. Então a história da humanidade vai sempre seguir esse mesmo, né? Então novamente, depois do dilúvio, né, acontece novamente isso daí, o amor de si mesmo ao desprezo de Deus. Então Nimrod vai insuflar esse amor de si mesmo ao desprezo de Deus, a ponto de ter essa desconfiança de Deus, né? E esse ódio contra Deus. Então o símbolo disso é justamente a Torre de Babel. Então é como se o homem quisesse ser senhor da sua própria salvação. Então o plano de Deus, né, era o Redentor. O homem, depois da queda, depois do pecado original, é impossível o homem salvar-se a si mesmo, né? O homem assemelha-se a alguém que caiu num buraco profundo do qual ele não pode sair mais. Ele precisa dar ajuda externa, né? E a humanidade, ela desde o princípio, ela vai se recusando a essa ajuda. Ela acha que ela mesma pode sair dessa situação sem precisar, né, do socorro divino, do socorro de Deus. Então a construção da Torre de Babel simboliza isso também, né? A maneira da humanidade dizer que ela mesma pode, né, se salvar sem precisar de Deus. Com relação a Deus é só desconfiança, né? Então no primeiro momento eles vão recusar, né, o Messias já desde o princípio aqui, e vão construir a sua torre de salvação, né, para se proteger contra Deus e ao mesmo tempo para se fazer como Deus, né? Ou seja, subir tão alto a ponto de desafiar Deus, né? Não precisamos de Deus, né? Então aí vai vir um castigo. E o castigo é justamente, né, para forçar a dispersão da humanidade, fazendo essa divisão pelas línguas, né? Então aqui vai surgir, né, essa questão da diversidade de línguas, né? Então vão ter os ramos, né, de cada idioma aí, né? Vai surgir desse período aí. Então, em função disso é que vão se formar os povos. Forçosamente eles vão ter que se separar, né? Então, a gente esquece completamente essa coisa do evolucionismo, né? De que vieram da África e da África. Se vieram da África, por que as primeiras cidades não surgiram na África, né? Por que as primeiras cidades estão justamente na Mesopotâmia, né? Então é porque foi da Mesopotâmia que eles vão se dispersar, né, e vão ocupando várias regiões. Então, e vão chegar à África também, né? E é por isso que a primeira civilização africana e a maior vai ser justamente o Egito, que é que está mais próximo ali da Ásia, né? Não, pelo caminho que vieram, né? Descendência de Cã. Eles atravessaram a Península Arábica ali para chegar. Atravessaram a Península Arábica, né? Provavelmente eles vieram pela Palestina mesmo, né? E ali seguiram até chegar no delta do Nilo, né? A parte onde fundou aquele primeiro reino ali, que era chamado de Baixo Egito. E depois eles vão continuar migrando, né, para formar a parte de baixo do mapa que eu digo, né? Mas na verdade é a parte mais alta, né? Que era chamado Alto Egito, que fica ao sul, né?
Então eles vão formando 2 reinos que depois vão guerrear, né? Esses 2, toda a descendência de Cã. E o fundado por Mizraim, né? E depois, se eu não me engano, acho que neto do Mizraim, ou bisneto do Mizraim, vai ser o Menés, que seria, né, o rei da parte sul, chamado, né, Alto Egito. Ele que vai ser o unificador dos 2 reinos e vai ser o primeiro faraó. Então é Menés, né? Mas depois a gente vai contar a história do Egito.